alegria! Começando mais um Temperando o Papo com essa banda maravilhosa. E aí a gente continua, né? Porque música traz alegria. Então bora lá, sobe o som, Julião! Agora o papo é para você que está aí na sua casa e está passando por desafios, não está rolando sexo. E aí a gente vai descobrir o que pode ser e o que fazer com o novo quadro no Temperando o Papo, Temperando o Relacionamento com Tati Bovolini. Bora lá, porque essa empreitada de relacionamento é sucesso, Com Tati. certeza. O que a gente vem percebendo é o seguinte: a saúde mental anda muito com sexualidade. E depois da Total. pandemia, nesse período que nós passamos de muito estresse, nós tivemos um aumento da sociedade em relação à depressão e ansiedade. Consequentemente, os casos voltados para a sexualidade quase que quadriplicaram, os casos que eu digo para o lado negativo, em relação à sexualidade, em vista das pessoas estarem mais ansiosas e estarem mais deprimidas e, por vezes, não entenderem que estão ansiosas e deprimidas. Sim, porque a não aceitação, né? Assim, traduzindo a primeira parte do que você falou, tá rolando menos sexo em casa. Na verdade, o sexo ele acaba sendo a consequência. O não rolar o sexo é a consequência. É a Né? consequência. E às vezes rola, mas às vezes a pessoa nem está ali prestando muito atenção. Ela Uhum. está ali no ato sexual, mas a cabeça dela está muito longe, né? Ou ela já está ali por uma, bem entre aspas, obrigação de relacionamento, que é muito comum, infelizmente, isso acontecer. Então ela está ali contra a própria vontade dela, não tendo desejo de estar ali, tanto para a mulher, que isso é o mais comum, mas tem muito caso de homem com baixa libido também, tá? Depois do Covid, os casos de homem com baixa libido aumentou muito, em Uhum. consequência dos transtornos mentais mesmo, de tudo que nós passamos. Perfeito, agora vamos lá, porque é uma situação de saúde, né? Sim, A gente tem que falar ali o tempo todo que é uma situação de saúde. É mais comum em mulheres ou em homens e o que fazer em ambas as partes, né? Que você falou que homens estão trazendo esse problema também. A gente sabe que para o homem é mais difícil ali. Por quê? Porque, né, tem que ter é, ereção. é que E assim, aí, a cabeça tá lá muitas e vezes, outras coisas muitos estão homens aonde? conseguem trabalhar na independência daquela frase que todo mundo já ouviu da cabeça de cima, é independente da Da cabeça cabeça de de baixo, baixo. então facilita a Muitos vida. homens conseguem trabalhar bem nessa fase. Tá. Só que depois de todo o processo que nós atravessamos, a maioria dos homens não está conseguindo ainda dividir, não está conseguindo mais dividir. Que é o processo mental, né? E o Então, processo fisiológico. na verdade, tudo que a gente passa num dia, um exemplo de um dia, começando às 7 horas da manhã, e nós temos relação 7 da noite, todo esse dia nós levamos para nossa cama, querendo ou não. E as pessoas não têm essa consciência. As pessoas não sabem fazer essa leitura corporal do quanto é Verdade, eu não tinha importante. essa consciência. Tudo influencia. Uma fechada de trânsito, um chefe chato, às vezes uma briga de casal que é corriqueiro, e isso em Uhum, relacionamento é normal, natural. dívidas, né? Então tudo você acaba levando para sua cama à noite, inevitável. E aí as pessoas começam a perceber, hoje passa, hoje não foi legal, amanhã, até que isso se torna um problema. Uma Uhum. dificuldade de ereção, uma baixa libido. Para as mulheres, né, a baixa libido é a campeã, infelizmente. Para nós mulheres, a mulher ela é muito. Baixa autoestima também, com todos os problemas, né? A gente vai ficando cada vez mais para E a baixo. mulher, ela é 360 no ângulo. O total, a gente faz tudo ao mesmo E a mulher tempo, depende de todos esses estímulos para render sexualmente. inclusive do parceiro, Sim, né? do parceiro ou da parceira, porque aí a Isso. gente acaba ampliando o leque, porque às vezes a gente pensa que relacionamentos homossexuais, para ter esse entendimento, né, as pessoas sofrem menos. E é mentira, os sofrimentos eles são É iguais igual, em né? Porque é todos. um ser humano. Sim, sim. E aí a gente vê muito nós vemos muito essa questão dentro dos nossos consultórios. Os homens estão tendo os jovens, né, vamos assim colocar, jovens com problemas de disfunção erétil e ejaculação precoce, e as Uhum. mulheres com baixa libido, por estresse. Isso é muito comum, Muito. por E o estresse. jovem, ultimamente, o homem, ele tem apelado para a indústria farmacêutica sem Uhum. orientação médica. E o que é perigosíssimo, inclusive Muito. pessoas, muitos jovens estão morrendo por causa desse remédio, né? Que faz mal. É bem famoso também, né? Sim, a gente não vai aqui falar nome por conta de Sim. patentes, Uhum. mas o que acontece? Ele aumenta o fluxo sanguíneo, consequentemente aumenta a pressão cardíaca. Como eu tenho hoje muitos jovens sedentários, Sim. então a ideia é de que esses jovens, infelizmente, tenham mais gordura e que
gerem mais entupimento de artéria, mais infartos, mais paradas cardíacas, enfim. Então, é nessa linha que a gente tem que tomar muito cuidado. Como a venda é livre acesso para as pessoas, E né, tem o mercado e uso ilegal indiscriminado. também, Tem. né? Infelizmente, Sim. a gente sabe que essa indústria farmacêutica, para essa área sexual no Brasil, ela é bem ampla. Né? Então, assim, a gente tem várias medicações hoje que possa ser utilizado. Só que as pessoas não estão vendo a causa do problema. Uhum. Não adianta a gente remediar. Né? Vamos voltar lá para a causa, porque isso é essencial. Como cuidar, como tratar a causa, Tati? Primeiro de tudo, você tem que se entender em que momento da vida está. Né? Eu acho que, assim, fazer essa autoanálise é importante. Entender se você está passando por algum problema depressivo, se você está passando por algum problema ansioso e se você mudou o seu comportamento de 6 meses para cá. Eu acho que é importante a gente fazer esse balanço. De 6 meses para cá, tá. Porque 6 meses a gente consegue fechar um diagnóstico. Tá, então problemas, né? A gente tem que analisar. Faça um levantamento. Assim, eu sempre falo, nós somos nosso melhor terapeuta. A resposta está aqui, né? Tá. Nós sabemos de tudo que acontece, nós carregamos tudo. E aí, nesse sentido de nós carregarmos, muitas vezes a gente não consegue olhar para nós olhamos os outros, que é muito mais fácil terceirizar e olhar. E é mais fácil cuidar dos outros do que cuidar da própria vida, com certeza. né? Chega a ser até mais prazeroso, porque nós somos ensinados a isso. Sempre se preocupar com o outro, para o outro. Ser mentor do outro, e a sua vida tá um fiasco. Tá acontecendo isso com você, minha amiga, isso é meu muito amigo? difícil, porque as pessoas não têm essa noção de que tem que voltar para si para depois ir para o outro. Para depois cuidar do outro. Sim, é essa condição. Como o amor próprio, né? Na verdade, é o amor próprio, né? As pessoas entendem que isso é um comportamento egoísta. Verdade. E aí a gente só consegue pegar isso, por exemplo, no caso dos meninos, quando atinge a área sexual. Né? Porque aí os meninos, eles atingindo a área sexual, que é aquela questão de masculinidade, onde ele não está mais viril, onde ele não está mais aparecendo para a parceira, ele busca ajuda. E aí, quando eu vou fazer um levantamento no consultório, eu vejo que ele não tem causa sexual, a causa dele é psicológica. Porque aconteceu um problema, olha só que louco, gente, aconteceu um problema físico, principalmente com o homem, né, que é inaceitável, certo? Aí ele vai buscar ajuda. O homem, óbvio, fisiologicamente falando, é tudo aparente. No caso da mulher. Então, a mulher, o homem é aparente por conta da ereção. Então, na cabeça do homem, ele tem que ter ereção para ele ser viril. Ponto. Ele não entende, e até compreendo por uma questão de cultura, ele não entende que existe sexo sem ter ereção. E aí a gente poderia até conversar depois sobre isso. Mas no caso da mulher, a mulher não tem lubrificação. E muitas vezes, porque essa é a resposta do ciclo sexual. O homem tem ereção, a mulher tem lubrificação, que é a resposta do desejo. Tá. Só que assim, o que acontece? A mulher muitas vezes não fala para o parceiro que ela está sem lubrificação. E às vezes ela aceita uma penetração muito dolorida. E aí começa o outro processo. Se ela já vem numa depressão, se ela já está com uma libido baixa, ela já não está se aceitando com o corpo muitas vezes, ela já está todo aquele processo depreciativo, viver uma relação dessa forma também, onde ela não se sinta à vontade e não tem prazer ali, é muito complicado. Acaba piorando muito mais o quadro de depressão dessa pessoa, por exemplo. Tati, e aí, o que fazer? Porque assim, a gente percebe que é algo, sim, saúde, esse quadro depreciativo aí, muitas mulheres e homens estão vivendo, depois da pandemia, assim, avassaladora, a gente chega a falar, claro que popularmente, que as pessoas estão ficando malucas, né, muito agressivas, ou seja, no trânsito, na rua. Muito intolerantes. Né? Poucos sorrisos. Sim, não é mesmo? Todo mundo entra em guerras, né? Eu defendo essa ideologia, você defende essa. Então, estamos contra, um contra o outro. E isso faz parte aí de vamos falar, uma falta de conscientização, né? Na verdade, global, talvez. Me fala. Para a área da sexualidade, sim. Primeiro que, na verdade, se a gente for levar ao pé da letra, nós nunca tivemos educação sexual. Nunca. Se eu for contar numa faixa etária, eu creio que de 5 a 10% da população teve educação sexual. Sim, eu não tive. Eu também não. E você? Eu não sei. Isso responde aqui nos comentários. E muitas vezes, se nós tivermos educação sexual, muitas vezes ela foi repressora. Né? Muitas vezes ela está ligada ali a um cunho religioso que acaba reprimindo, sem entrar em méritos religiosos, por favor, mas ela acaba entrando muito mais num cunho repressor do que de educação de fato. Né? Pensando assim, vou dar educação para que essa pessoa tenha poder de escolha, que é a função da educação como um todo. Então, o que acontece?
As pessoas têm que entender o seguinte, nós não tivemos essa educação. Com a pandemia, tudo se tornou muito virtual. Então, eu tive um Uhum. aumento na indústria virtual do sexo de quase Nossa, 400%. enorme. Que Isso. isso? Então, assim, é muito mais fácil eu ligar, ou eu pegar o meu celular, ou eu ligar o meu notebook, enfim, Aham. e ter relações sexuais com alguém que está do outro lado. Eu me preservo, eu não tenho que sair de casa, eu não corro risco de DSTs. Sim. Então, as pessoas entraram num comodismo muito grande. É um Em, mercado é, gigante, né, gente? Aplicativos aí, inúmeros nossa, e para todos os gostos e bolsos, sim. literalmente, né? Os pagos e etc. Em contrapartida, eu tive um aumento do adoecimento das pessoas em relação a essas práticas, em relação a tudo que nós passamos. Então, assim, hoje a gente fala, né, na área da saúde que nós estamos colhendo os louros de 2 anos de tudo que nós vivemos. Uhum. E ansiedade e depressão é isso. As pessoas estão mais intolerantes, as pessoas estão muito mais medicadas e medicadas de forma é, indireta por conta própria, Tá. né? O que fazer, Tati? Quem está Primeiro, passando por uma situação dessa em casa, primeiro, se- sabe? Eu não acredito em coincidência, né, gente? Eu acredito aí em Jesucidência ou coisas que você vai atrair essa resposta que você está procurando. Para quem está em casa agora, em depressão, clicou no título e falou: a Tati vai me dar uma resposta. Tomara que esse vídeo realmente traga algo que vai me curar. O que essa pessoa precisa fazer para buscar ajuda? primeiro se observe. Eu acho que é o primeiro ponto que as pessoas têm que fazer, assim, é se observar e entender que essas coisas não são normais. Esses acontecimentos de ter sono entrecortado, ou seja, dormir muito mal à noite, se alimentar mal à noite, se alimentar, errei, perdão, Mal durante o se dia, né? alimentar mal durante o dia, não ter prazer nas atividades diárias que antes eram prazerosas, atividades simples, às vezes passear com o cachorro, sair para comer alguma coisa que antes te fazia muito bem, hoje já não tem mais fundamento. Então, se você entrou num movimento desses para depressão, busque ajuda. Em relação à ansiedade, é sempre perceber como estão os seus pensamentos. Seus pensamentos estão muito acelerados. Se você entende que você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo e que você acaba não dando conta de tudo, se você começa o procrastinar, ou seja, eu vou empurrando com a barriga, né, Uhum. essas questões. Então, se você começa nesses movimentos, não postergue ajuda, ou seja, não demore para buscar ajuda, porque às vezes a gente vai achando que isso é normal e nós vivemos muito hoje a normalidade das coisas. Uhum. Então a gente vai achando que tudo isso é normal e a gente acaba entrando mesmo no buraco da saúde mental muito Sim. pesado e a gente só consegue sair depois com medicação, no melhor dos mundos. Uhum. Tá? E assim, a parte sexual, eu digo que ela é o topo da pirâmide. A partir do momento que a gente afetou a parte sexual, é porque toda essa base da pirâmide já foi afetada. Perfeito. Então, a gente tem que entender que você passou por todos os processos e a parte sexual foi o último. E é o que muitas vezes Uhum. as pessoas têm de refúgio ali. Uau. Né? Então, você afetou o único refúgio que você tinha no momento. Aí a pessoa busca ajuda. Tá. Por isso que é importante atrelar saúde mental e saúde sexual. Interessantíssimo, gente. Jamais tinha pensado nisso. Se você gostou, comenta aqui, tá bom? Manda seu recadinho pra gente através das redes sociais. Quer seguir a Tati e ter mais dicas? Ela vai estar aqui todo mês no Temperando Papo com o quadro Temperando Relacionamento, tá? Então você pode contar com a Tati, pode mandar suas perguntas também. Tati, redes sociais, contato. Sexóloga.Tati Bovolini, pode me chamar no direct que eu respondo. Perfeito, Tati. Obrigado, Muito obrigado. obrigada, viu? Gostou? Comenta aqui, tá bom? A gente continua com Temperando o Papo. Banda Temperando o Som. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Uou, homem primata, capitalismo selvagem. Uou. O Hotel Grand Mercury São Paulo Itaim Bibi está entre os 10 melhores hotéis da cidade. Com vista panorâmica do Parque Ibirapuera, tem academia, piscina e o Budá Spa com terraço ao ar livre. O hotel está localizado no animado bairro do Itaim Bibi. Quartos modernos com varanda privativa com vista da cidade. O hotel está a menos de 2 quilômetros do Parque do Ibirapuera e do Museu de Arte Moderna. Hotel Grand Mercury São Paulo Itaim Bibi é um verdadeiro achado no meio da cidade de São Paulo. Quer conhecer? 11
30 54 7515. Reservas, o e-mail está aqui no GC para você. Grão Mercury Itaim Bibi. Venha conhecer.